Olá, queridos e queridas. Nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E a história de hoje é uma lição de perdão. Jesus aparentemente ainda está na casa em Cafarnaum com seus discípulos. Está considerando com eles como lidar com dificuldades entre irmãos, de modo que Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes há de pecar contra mim o meu irmão e eu lhe hei de perdoar? Visto que os instrutores religiosos judaicos propõem conceder perdão até 3 vezes, Pedro provavelmente considera muito generoso sugerir até 7 vezes? Mas a própria ideia de manter tal tipo de contagem é errada. Jesus corrige a Pedro: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Com isso, ele indica que não se deve estabelecer limite do número de vezes que Pedro deve perdoar seu irmão. Para incutir nos discípulos a obrigação de serem perdoadores, Jesus conta-lhes uma ilustração. É sobre um rei que quer acertar contas com seus escravos. Um escravo que tem a enorme dívida de 60 milhões de denários é trazido à sua presença. Ele não tem condições para pagar isso. Assim, conforme conta Jesus, o rei ordena que este escravo, sua esposa e seus filhos sejam vendidos e que se faça o pagamento. Diante disso, o escravo prostra-se aos pés de seu amo e implora: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo de volta. Movido por compaixão pelo escravo, o amo misericordiosamente cancela sua enorme dívida. Mas, mal acaba de fazer isso, continua Jesus, e esse escravo sai e encontra um coescravo que lhe deve apenas 100 denários. O homem agarra seu coescravo pelo pescoço e passa a estrangulá-lo, dizendo: Paga de volta o que deves. Mas o coescravo não tem com que pagar. Assim, prostra-se aos pés do escravo a quem deve, implorando: Tem paciência comigo e eu te pagarei de volta. Diferente de seu amo, o escravo não é misericordioso e faz com que o seu coescravo seja preso. Bem, continua Jesus, os outros escravos que viram o que acontecera vão contar isso ao amo. Este, irado, manda convocar aquele escravo. Escravo iníquo, diz ele, eu te cancelei toda aquela dívida quando me suplicaste. Não devias tu, por tua vez, ter tido misericórdia do teu coescravo, assim como eu também tive misericórdia de ti? Furioso, o amo entrega o escravo desapiedado aos carcereiros, até que pague tudo o que deve. Daí, Jesus conclui: do mesmo modo, lidará também convosco o meu Pai Celestial, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Que excelente lição de perdão! Comparada com a enorme dívida de pecado que Deus nos perdoa,
qualquer transgressão que um irmão cristão talvez cometa contra nós é realmente pequena. Além do mais, Jeová Deus nos perdoa milhares de vezes. Não raro, nem nos damos conta de nossos pecados contra Ele. Portanto, não podemos perdoar algumas vezes nosso irmão, mesmo que tenhamos motivo legítimo para a queixa. Lembre-se, como Jesus ensinou no Sermão do Monte: Deus perdoará as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Bom, então aqui, Jesus traz uma grande lição aí de perdão, e a gente tem que lembrar, que o perdão é a nossa libertação, Tudo bem que muitas vezes a gente perdoa o fato em si, por exemplo, de uma dívida, de outros fatos dos quais nos machucaram, tipo traições, dívidas financeiras, Muitas vezes nós vamos perdoar os fatos, mas o grande e verdadeiro perdão é libertar, o nosso coração de mágoas e de ressentimentos pelo que nos fizeram, Então, eu falo assim, a gente não precisa concordar com os fatos, nem tampouco continuar convivendo, com a pessoa que talvez vai continuar cometendo tais transgressões. Então, que a gente se afaste e a gente vá, conviver com pessoas e num ambiente da qual seja compatível, com os nossos valores, com os nossos objetivos, Então, não necessariamente a gente vai ter que voltar a conviver, e a gente não tem que concordar com aqueles fatos. Mas o perdão, a gente se liberta daquilo que nos aprisiona, Porque, por exemplo, aqui você vê que o amo perdoa o rei ali, perdoa a dívida, por saber que aquele escravo não tem como pagá-la, e ele deixa de ficar na espera daquele pagamento e também deixa de punir, aquele escravo, bem como ele também se livra de uma espera e de um tormento que possa trazer aquela dívida, Então, a gente tem que se libertar desses dois lugares, O lugar da espera, Porque onde a gente está esperando, a gente não avança. Então, por exemplo, a gente passou por uma traição, ou a gente perdoa e, por exemplo, e volta, se assim a gente quiser, dar mais uma chance, ou a gente perdoa e segue o nosso caminho, com outra pessoa, formando aí, construindo um outro relacionamento, ou outras amizades, Mas a questão é a gente sair de qualquer tipo de espera, Seja, vamos dizer, eu me traiu, A gente passou por uma traição, então a gente se liberta com o perdão, E ou a gente volta, dando uma segunda chance, ou a gente segue a nossa vida construindo uma nova relação. Mas a gente não fica na espera de não perdoar,
né, de não trazer o perdão para essa situação, porque senão o prejuízo é nosso mesmo, né? Porque senão a gente fica ali na mágoa, né, no ressentimento e não reconstrói, né, a própria vida, não avança, né? A mesma coisa de uma dívida. Ou, né, a gente realmente cobra essa dívida, por exemplo, o rei aqui iria vender o escravo, a mulher, os filhos, né, para receber o pagamento, né, na venda deles, né, mas ele não ficou mais esperando. Ele ou ia fazer isso ou ele ia perdoar a dívida, né, deixando que o escravo não precisasse pagar, né? Ele saiu da espera. Então, a gente não perdoa, a gente continua ali se a gente continua na espera, né? Então, a gente tem que tomar a decisão do perdão, né? E seja para qualquer um dos lados, né? Mas que a gente tome essa decisão e que a gente tome a decisão mais sábia, né? Que no caso é esta libertação de nós mesmos, né? E que a gente possa aí avançar ou reconstruir a vida, né? Relacionamento, avançar na vida financeira, né? Porque se a gente fica esperando muitas vezes aquele pagamento, a gente está na espera, a gente não está avançando, né? Muitas vezes a gente está deixando de fazer mais dinheiro, de fazer dinheiro, né? A troco de esperar o pagamento daquela dívida, né? Então, tem que ser, aqui, né? Jesus traz, tem que ter a solução, né? E o perdão vem para realmente, né? A solução. E quantas vezes também, né, a gente erra e também é perdoado, né? Então Jesus aí, Deus, né, nos perdoa realmente milhares de vezes, né? Mas que a gente também veja o perdão assim, né? A gente tem o perdão, a gente erra, mas que a gente possa se colocar no caminho para que a gente reconstrua, né? Para que a gente mude, para que a gente transforme, né? Para que a gente faça diferente, para que a gente não fique também nós mesmos num círculo vicioso de pedir o perdão, de pedir uma desculpa e continuar naquele erro, né? Porque aí realmente a gente não vai ter mais aquilo que a gente quer, né? Por exemplo, a gente está com uma pessoa que nos perdoou e a gente continua também ali caindo nos mesmos erros, né? Então, né, essa pessoa com certeza vai refazer a vida dela, né? Porque ela também ali não é obrigada, tipo, eu perdoei, mas você também não muda, né? Você também não transforma as coisas pelas quais, né, você pediu o perdão, então realmente não foi algo, né, verdadeiro, né? Continua caindo nos mesmos erros. Então a gente precisa realmente, né, também pedir o perdão, tanto quem está pedindo perdão de coração, né? Ou seja, para que haja a transformação, tanto para quem está perdoando também de coração, para que não fique uma cobrança assim, eu te perdoei, mas eu fico lembrando daquilo, né? Então aí também não é, né, um perdão verdadeiramente de coração. Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas aí que você sabe que queiram aí o exemplo de Jesus para transformar as suas vidas. E se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais meu conteúdo, se assim você quiser. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!